Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que eu sou muito feliz e grata por você estar aqui. Eu louvo a Deus pela tua vida, por iniciar a tua semana meditando conosco na palavra de Deus, aqui no nosso canal, recebendo as instruções divinas e intercedendo um pelos outros, porque nós estamos aqui para orar por você, para trazer instruções e revelações através da palavra do Senhor, da palavra de Deus, nos ajudando no crescimento espiritual. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para você que segue a Jesus Cristo, porque a palavra nos diz que seríamos perseguidos, que viveríamos batalhas, mas nós temos uma promessa, uma declaração forte do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus nos deixa também ferramentas para vencer as batalhas que nós passamos por esta vida. Eu quero dizer que existem sim desafios e batalhas no mundo físico, mas também existe desafios e batalhas no mundo espiritual. E no mundo espiritual nós vencemos as batalhas com as ferramentas espirituais. E na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele nos traz no capítulo 6 uma passagem muito importante que nos fala da armadura de Deus. É exatamente sobre isso, meus amados e amadas irmãs, que nós vamos meditar durante toda essa semana. Porque eu sei que aqui tem homens e mulheres de Deus, aqui tem pessoas que têm lutas diárias, que vivem batalhas espirituais e que precisam, sim, se fortalecer a cada dia, se munindo do que o Senhor deixou para vencermos esse mal, para vencermos o mal, as tentações dos nossos inimigos, sim, para vencer os nossos inimigos nas batalhas. Porque a palavra nos diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu estou aqui para te incentivar e para te lembrar que nenhum mal pode prevalecer contra a sua vida, nenhum mal pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados e amadas irmãs. E nós precisamos todos os dias falar isso para nós. Sim, todo dia nós precisamos declarar e reafirmar para nós mesmos: nenhum mal sucederá contra a minha vida, porque o meu Senhor é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos senhores, o Deus que nunca perdeu uma batalha. É isso mesmo, e nós vamos meditar sobre esse tema tão poderoso e especial. Se você esteve conosco no Devocional Diário com Jesus, logo cedo pela manhã, você viu a nossa meditação. Nós trouxemos o momento em que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ele passou 40 dias e 40 noites sem comer nada. No momento de fraqueza física, Jesus foi tentado pelo diabo, mas ele venceu. Ele teve vitória porque ele estava firme e fortalecido espiritualmente. E é exatamente sobre isso que nós vamos trazer nessa semana. Quais são as armas que o Senhor deixou para nós vencermos essas batalhas? Quais são as armas que o Senhor deixou para vencermos as tentações do diabo contra a nossa vida? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos iniciar em Efésios capítulo 6, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. A palavra diz: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E olha o que ele diz no versículo 11. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra nos diz que o diabo, ele veio senão para roubar, mentir, para roubar a tua alegria e para matar os teus sonhos. Nós precisamos, meu amado e minha amada irmã, ficarmos atentos, porque o diabo veio para roubar, para matar e para mentir.
E a nossa luta, como diz a palavra, não é contra sangue nem carne, mas é contra as pessoas, os principados e as potestades, é isso mesmo. É contra os dominadores deste mundo tenebroso, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Assim está escrito aqui no versículo 12. Por isso, ele diz: peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Glória a Deus. Como é importante meditarmos na palavra do Senhor, porque aqui nós encontramos a resposta que nós precisamos de como vencer essas batalhas contra o mal, como vencer as ciladas do nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. É isso mesmo, a armadura de Deus. A armadura de Deus. É dela que nós precisamos nos revestir. E se nós formos trazer, meus amados irmãos, as armaduras, qual é o significado de uma armadura? Por que que o apóstolo Paulo trouxe essa comparação, essa simbologia de uma armadura de um soldado para esse tema? Porque é exatamente isso. Nós precisamos nos tornarmos soldados de Cristo. Nós precisamos sim entender que nós estamos numa arena de batalha. É verdade, nós estamos vivendo sim em momentos em que nós precisamos estar preparados, inabaláveis, assim como o nosso Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo fisicamente ele estando fraco, porque ele passou 40 dias sem comer e ele teve fome, a palavra assim nos diz lá no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4, ele estava munido, fortalecido, firme, inabalável espiritualmente. E ele venceu o mal. Ele venceu o mal. E a palavra nos traz esse complemento hoje da nossa meditação para nos trazer a importância de estarmos revestidos da armadura de Deus. E hoje nós vamos falar de uma dessas armaduras e assim será até sexta-feira na nossa meditação. É muito importante nós conhecermos as ferramentas que a palavra de Deus nos traz, porque são essas ferramentas espirituais que vão nos dar vitória. A vitória nós já temos. Eu quero dizer para você que a guerra já está vencida, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. Venceu por mim e venceu por você. É isso mesmo. E vão existir as batalhas, e essas batalhas nós precisamos vencê-las diariamente. É isso, louvado seja o nome do Senhor. Como eu amo meditar na palavra de Deus, como é maravilhoso compartilhar disso, meus amados, porque eu sei que você também passa por batalha. Eu tenho passado por muitas batalhas nessa vida. E por que eu trouxe esse tema nessa semana? Durante esses últimos dias, eu tenho vivido batalhas intensas espirituais. E eu perguntando ao Senhor, qual tema nós vamos trabalhar nessa semana no projeto do Vem Orar Comigo? E o Senhor trouxe batalhas, vamos falar das ferramentas espirituais. Tem muita gente vivendo batalhas como a sua. Tem gente vivendo batalhas inclusive maiores do que a sua. E o nosso povo, o meu povo, precisa receber a minha armadura, a minha palavra. Assim diz o Senhor no meu coração, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, nós vamos para o versículo 14 de Efésios 6, a palavra diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. O apóstolo Paulo, ele orienta a ficarmos firmes, cingindo-se com a verdade. É sobre essa armadura que nós vamos falar antes de orarmos hoje. Cingir da verdade. O cinto da verdade é a verdade de Cristo, é a veracidade do Evangelho, é o combate à mentira. E nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Está escrito lá em João capítulo 8, versículo 44. Jesus disse que Satanás é o pai da mentira. Então a verdade combate o mal, combate a mentira. Eu quero dizer que os cristãos, eles estão sendo muito atacados nas suas mentes, onde o diabo está ali com a voz trazendo a mentira,
dizendo que você não é capaz, dizendo que esse projeto não é para você, dizendo que você não pode fazer. Meus amados, eu quero te dizer que nós temos a palavra de Deus que vai nos nortear nessa jornada da vida, e o Evangelho de Jesus Cristo é a verdade que vai nos cingir a nossa armadura, porque no campo de batalha, um soldado romano, nenhum deles estava em batalha sem prender o seu cinto. E aquela armadura ela era sustentada pelo cinto da verdade. É isso, o apóstolo Paulo ele traz a simbologia das armaduras dos soldados de guerra para nos ajudar a compreender quais são as ferramentas que o Senhor nos traz na sua armadura, na armadura de Deus. Como isso é maravilhoso, a palavra de Deus ela é muito prática, ela nos traz exatamente comparações do dia a dia para que a gente venha entender o que o Senhor colocou nas nossas mãos para a nossa defesa e o nosso ataque. É isso mesmo, nós precisamos sim. Vai ter momentos que nós vamos precisar estar nos defendendo, vai ter momentos que nós vamos precisar atacar os nossos inimigos, mas não são pessoas, como a palavra nos diz. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra os principados e as potestades, contra demônios, contra as influências malignas que influenciam pessoas. É isso mesmo, o mal, o diabo, ele usa as pessoas para te atingir, para te ferir, para roubar a tua alegria. Então nós precisamos ficar atentos. Nós não podemos nutrir uma raiva, um ódio, um rancor de alguém que nos fez mal, porque nós, entendendo isso que a palavra nos traz, nós sabemos que essas pessoas, elas estão sendo influenciadas por forças malignas para fazer o mal contra a tua vida. E aqui nós trazemos várias lições sobre não nutrir o rancor no teu coração. Jesus nos fala o tempo todo, ele nos diz lá no Sermão da Montanha: orem pelos seus inimigos, amem os seus inimigos. E eu sei que isso é muito contraditório na nossa realidade de hoje, mas esse é um princípio, esse é um dos princípios do reino de Deus que Jesus nos apresenta para vivermos bem nessa terra, para agradarmos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, o cinto da verdade é a verdade de Cristo Jesus. Da mesma forma que a verdade sustenta toda a nossa vida espiritual. Assim como esse cinto prendia a armadura do soldado na batalha, o cinto da verdade sustenta a vida espiritual daqueles que seguem Jesus Cristo. A minha vida espiritual e a sua também. Então o inimigo, ele trabalha com mentiras tentando te enganar. Jesus, ele nos alertou que ele é o pai da mentira, nós já falamos aqui hoje. Por isso, a primeira arma que Deus entrega não é a espada, mas é a verdade. Presta atenção. A primeira arma que o apóstolo Paulo nos traz aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é o cinto da verdade. E é claro que a verdade nós encontramos no Evangelho, nós encontramos na palavra de Deus. Mas ele nos traz primeiramente a verdade, porque nós precisamos viver firme, permanecermos nessa verdade. Eu quero dizer algo para vocês. Eu e você, como seguidores de Jesus Cristo, nós precisamos ser pessoas de verdade. Pessoa que, além de estar buscando a verdade através da palavra de Deus, vivenciar o Evangelho de Cristo. Sim, modelar a pessoa de Jesus, modelar o caráter do Senhor Jesus Cristo, porque Ele vem nos ensinar a viver o reino de Deus nessa terra. A nova vida que nós recebemos, o novo estilo de vida é esse, é vivermos conforme Jesus viveu nessa terra. Irmã Márcia, mas isso é muito difícil. Isso é muito difícil para nós que somos humanos. Jesus, ele estava aqui como 100% humano, mas ele era 100% divino também. Mas eu quero dizer para você, a palavra nos diz que o Senhor deixou a sua glória para se humilhar vivendo com a forma humana, porque ele tinha tudo, a sua soberania dos céus, e ele teve que descer para depois subir. E ele teve vitória, louvado seja o nome do Senhor. E ele se sacrificou por amor a mim e amor de você. Então,
Por que não seguir o Senhor maravilhoso que nos amou de uma forma incondicional e que nos ama até hoje, que intercede junto ao Pai por mim e por você? Por que não nós seguirmos o modelo de Cristo e saber que nós estaremos agradando a Deus? E por que não buscar, por que não buscar nutrir a nossa vida espiritual com a palavra de Deus, alimentando o nosso espírito para que o Espírito Santo venha nos ajudar nessa jornada da vida? É sobre isso, é sobre isso. Eu quero dizer que o que o Senhor nos traz através dessa palavra hoje é poderoso e grandioso para quem deseja vencer as batalhas espirituais nessa vida. É verdade. Sim, elas são reais. Nós vivenciamos essas batalhas e pode ser que muitas coisas ainda não chegaram na tua vida porque existem impedimentos espirituais. Eu estou aqui para te ajudar a destravar a tua caminhada. Sim, a virar chaves na tua vida, a trazer essas instruções, porque o Senhor me chamou para cumprir esse chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui porque eu sei que Ele me usa para trazer a sua palavra. Não tem nada a ver com a irmã Márcia. Eu estou aqui como um instrumento nas mãos do Senhor, para podermos juntos aprendermos mais e compartilharmos dessa verdade, dessas revelações tão poderosas que somente a palavra de Deus, por meio do Espírito Santo, nos traz, nos revela, nos traz o nosso entendimento. E eu quero dizer algo para você que eu já falei aqui antes, quem já nos acompanha desde o início nesse projeto, já me ouviu falar disso. Quanto mais você recebe da palavra de Deus, mais a tua visão espiritual vai se abrindo e vai ampliando. A tua mentalidade vai sendo renovada. E nós só crescemos espiritualmente, se você está aqui também para crescer espiritualmente, eu quero dizer que nós só evoluímos, desenvolvemos a nossa vida espiritual quando nós aumentamos essa capacidade de renovação. E é o Senhor que renova a nossa forma de pensar. Mas para isso nós precisamos estar abertos para ouvir a palavra de Deus. Porque a fé também vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então você que entrou neste vídeo pode ter certeza que você vai sair diferente. Você vai sair com algo a mais que você está recebendo aqui. E eu também. Essa é uma jornada em que nós crescemos e evoluímos juntos. É por isso que nós estamos aqui, para interceder por você, orar por você. Você pode deixar agora o seu pedido de oração. Amanhã nós estaremos de volta. Eu vou recolher todos os pedidos e vou trazer para o nosso momento de oração de amanhã. Então, meu amado e minha amada irmã, se você está vivendo batalhas espirituais na sua vida, escreve aqui. Sim, eu estou vivendo batalhas. Nós vamos interceder por você. Nós vamos interceder por você e te ajudar a vencer essas batalhas com as ferramentas espirituais que o Senhor deixou para nos ajudar nessa jornada da vida. Amém? Então, vamos orar? Vamos orar. Deus amado, Pai querido, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, de receber a Tua palavra, de receber, Senhor, as Tuas ferramentas espirituais, Senhor, sobre a Tua armadura espiritual, Senhor, que nos protege, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por termos chegado até aqui, Senhor. Se chegamos até aqui, Pai, é pela Tua graça, pela Tua misericórdia, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, nós te agradecemos pelos livramentos que o Senhor tem dado a todos nós, a cada pessoa que está aqui chegando neste vídeo. Grandes livramentos o Senhor tem dado na vida deste irmão, desta irmã, deste homem e desta mulher que chegou até aqui. Senhor, e nós te agradecemos porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda. A Tua palavra está escrito, Senhor, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Pai, os Teus anjos estão ao redor, acampados, guardando
protegendo, sustentando para que nenhum mal aconteça. E nós queremos te agradecer pela tua proteção divina na nossa vida, Senhor. Nós não sabemos o que está acontecendo no mundo espiritual, mas o Senhor sabe. O Senhor vê o que nós não vemos, o Senhor ouve o que nós não ouvimos, o Senhor conhece quem nós não conhecemos. Você sabe de todas as coisas, o Senhor sabe, meu Deus. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, rendendo graças a Ti, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito por cada um de nós, pela proteção, por nos guardar, por nos proteger, pelos grandes livramentos que o Senhor já deu a cada um de nós, a cada irmão e irmã que está aqui, Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor na nossa vida. E nós te agradecemos por esses milagres, Senhor, por Tu estar conosco, Senhor, pelos Teus anjos que estão agora acampados a nosso redor, nos guardando e nos protegendo, pela luz, pelo sangue de Jesus que nos cobriu, que nos lavou, que nos protege de todos os nossos inimigos. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, reveste esse irmão, reveste esta irmã com a tua armadura, meu Deus, com a tua armadura, Senhor. Cinge ele com o cinto, Senhor, da verdade, em nome de Jesus, para que nenhum mal venha chegar até a sua vida, para que nenhuma mentira, Senhor, venha te tirar do teu caminho, do teu propósito. Em nome de Jesus, Senhor, guarda, proteja cada pessoa que está aqui, Senhor, aquelas que estão vivendo batalhas. Eu, amado Senhor, eu te peço em nome de Jesus, envia os teus anjos poderosos com espada de fogo, envia, Senhor, ao redor desta pessoa, guarda, proteja, Senhor. A tua palavra diz, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor batalha, Senhor, a nosso favor, é o Senhor que vai adiante de nós, e nós cremos na tua palavra, nós cremos na verdade, nós cremos no Evangelho. Por isso nós estamos aqui, Senhor, nos munindo da tua armadura, conhecendo mais sobre as ferramentas que o Senhor deixou para nós. Cinge, Senhor, nos cinge com o teu cinto da verdade, em nome de Jesus Cristo, e não permita que nenhum mal, nenhuma cilada do diabo, nenhuma tentação contra a minha vida e a vida de cada irmão que está aqui venha prevalecer. Nós repreendemos em nome de Jesus todo esse mal, toda e qualquer seta maligna contra a vida desse irmão, desta irmã. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra a tua vida prevalecerá, porque o Senhor está contigo. Aleluia. Pai amado, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Senhor, sem Ti nada somos. É por isso, Senhor, que nós buscamos a força em Ti. Tu que és a nossa rocha, Pai. Continua, Senhor. Continua conosco. Continua, Pai. Eu já sinto a Tua presença. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás tocando nesta pessoa que está aqui agora. O Senhor está tocando, Senhor. O Senhor está visitando a casa dela. O Senhor está com seus anjos, Senhor, pelejando contra, Senhor, a vida desta pessoa, desta irmã, deste irmão que está aqui, Senhor, passando por batalhas na mente. O Senhor me mostra pessoas vivendo batalhas na mente. Não permita que o inimigo venha roubar a tua alegria. Não permita que o inimigo venha tirar a verdade do teu coração. Em nome de Jesus, repreendo agora em nome de Jesus toda palavra contrária contra a vida deste irmão, a vida desta irmã que está aqui confuso, sendo bombardeado na sua mente pelo inimigo da sua alma, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda palavra contrária contra a vida desta pessoa, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito, para que te guardem e te proteja em todos os teus caminhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, continua conosco. Acampa teus anjos ao nosso redor sempre, Senhor.
Continua, Espírito Santo, nos dando discernimento, Senhor, do que está acontecendo no mundo espiritual. Nos dá, Senhor, nos dá a instrução, Pai, as ordenanças, as armaduras, as ferramentas necessárias para vencermos as nossas batalhas. E nós declaramos, eu sou mais que vencedor por meio de Jesus Cristo. Eu sou mais que vencedora por meio de Jesus Cristo. Nenhum mal sucederá contra a minha vida, nenhum mal prevalecerá contra a minha vida, pois o Senhor, meu Deus, é o meu Senhor, é o meu protetor. Assim, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Escreve aí, eu sou mais que vencedora por meio de Jesus Cristo. Declare, eu sou mais que vencedora por meio de Jesus Cristo. E começa, meus amados, a declarar palavras de força, palavras que você venha se firmar a cada dia mais no que o Senhor tem entregado para todos nós. Aqui o apóstolo Paulo nos diz, pegue toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. É isso mesmo. Que Deus te abençoe com esta palavra. Coloque aqui o seu pedido de oração. Amanhã nós estamos de volta. Curte e compartilha. Compartilha com um irmão, com mais irmãs. Compartilha com 7 pessoas. Começa a ofertar proteção divina na vida das outras pessoas. Eu tenho certeza, se você oferta uma palavra que venha ajudar, porque nós estamos falando aqui de instrumentos, de ferramentas espirituais. Eu quero te dizer que a partir do momento que você compartilhar essa mensagem com outro irmão, com outra irmã, com alguém que você sabe que está passando por momentos difíceis, você está colocando uma ferramenta poderosa nas mãos delas para vencer as batalhas delas, em nome de Jesus. Então eu te peço, nos ajude a compartilhar essa mensagem, essa palavra poderosa, essa armadura que nós precisamos nos revestir diariamente. Muitas pessoas estão precisando receber também essa palavra que nós recebemos hoje, e você pode ser um abençoador, um intercessor na vida de um irmão, de uma irmã. Envia para 7 pessoas, curte esse vídeo para que alcance mais vida, para que o YouTube entenda que este conteúdo ele é relevante para a vida das pessoas. E assim eu te agradeço em nome de Jesus. Fica com Deus e amanhã nós estamos aqui trazendo mais uma ferramenta poderosa para te ajudar a vencer as batalhas da vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.